Pessoal, bora revisar alguns pontos importantes de direito administrativo resolvendo questões da FCC de 2022? Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal conteúdos atualizados, direcionados para concursos públicos. Então, se você não está inscrito, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. E hoje nós vamos revisar alguns pontos importantes de direito administrativo, vamos identificar aqueles pontos mais cobrados pela FCC no ano de 2022 na disciplina de direito administrativo. Também vamos identificar algumas pegadinhas da banca e tudo isto através da resolução de questões. Então, pessoal, chega de enrolação, vamos às nossas questões. Pessoal, assim como no último vídeo, todas as questões de hoje serão questões de 2022, né? Questões bem atualizadas da FCC. Vamos lá. Questão número 1. Acerca da competência no processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, Lei 9784, a lei estabelece que, letra A, será permitida em caráter ordinário e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação definitiva de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Pessoal, nesta assertiva, a FCC colocou duas pegadinhas. A primeira delas é que a avocação ela não se dá em caráter ordinário, mas em caráter excepcional. Se trata de uma exceção. E a segunda pegadinha é que a avocação ela não se dá de forma definitiva, mas sim de forma temporária, pessoal. Portanto, a letra A está errada. Vamos à letra B. O ato de delegação é irrevogável pela autoridade delegante por razões de segurança jurídica. Não, né, pessoal? O ato de delegação ele é revogável a qualquer tempo. Letra C. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pela autoridade delegante. Pessoal, que maldade da FCC aqui nesta assertiva, né? A pegadinha está nesta parte final da letra C, que estabelece que serão editadas pela autoridade delegante, quando, na verdade, elas serão editadas pela autoridade delegada e não delegante. Vamos, então, à letra D. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Pessoal, a letra D é a nossa alternativa correta e ela é cópia de artigo. E eu não estou fazendo a leitura dos artigos neste momento porque eu quero finalizar a análise da questão e então a gente parte para os artigos. Inclusive, se vocês tiverem uma outra sugestão que vocês entendem que aprendem melhor de outra forma, deixem nos comentários que a gente pode analisar as questões de outra forma. Mas vamos à letra E. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir. Pessoal, maior grau hierárquico não, é menor grau hierárquico. Portanto, mais uma alternativa em que a FCC troca algumas palavrinhas, né? E estas palavrinhas tornam a assertiva errada. Portanto, pessoal, percebam que com a FCC vocês devem ficar atentos aos mínimos detalhes, porque normalmente as pegadinhas da FCC se referem à troca de algumas palavrinhas na assertiva. Mas vamos continuar e vamos aos nossos artigos. Então, pessoal, a letra A está errada e o artigo que fundamenta a resposta desta assertiva é o artigo 15 da Lei 9784, que estabelece que será admitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. E a letra B também está errada, e a resposta a gente encontra no parágrafo 2º do artigo 14, que estabelece que o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Pessoal, letra C também está errada, e a resposta
está no parágrafo 3º do artigo 14, que estabelece que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado e não pelo delegante. A letra D é a nossa alternativa correta, né? E é cópia de artigo, assim como as outras alternativas. Mas, em se tratando das outras alternativas, a FCC fez uma troca nestes artigos que deixou a assertiva errada. Pessoal, a resposta da letra D, né? O artigo que foi copiado pela FCC é o artigo 11 da Lei 9784, que estabelece que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente atribuídos. Cópia idêntica da letra da lei. E, por fim, a letra E está errada, e o artigo que fundamenta esta resposta é o artigo 17, que estabelece que, inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico, e não de maior grau hierárquico, que foi o que a FCC colocou lá na questão. Mas vamos continuar, pessoal, e vamos à questão número 2. Uma autoridade pública assinou um ato administrativo no dia 1º de abril, sendo que no mesmo dia, edição do Diário Oficial publicou sua exoneração a partir daquela data, ou seja, a partir da data em que este ato foi assinado. Em vista do ocorrido, conclui-se que o ato em questão, letra A, possui vício de motivo que permite a convalidação do ato. Pessoal, esta questão está abordando os requisitos ou elementos dos atos administrativos e sobre este assunto é importante a gente fazer algumas apontações. A primeira delas, pessoal, é que dentre os requisitos dos atos administrativos, apenas a competência e a forma admitem convalidação em determinados casos. Portanto, pessoal, vício de motivo, vício de objeto ou finalidade não admitem convalidação e o ato deve ser obrigatoriamente anulado. Portanto, pessoal, a letra A está errada e aqui eu aproveito para lembrar vocês também que motivo é aquela situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato administrativo. E vamos à letra B. Possui vício de finalidade que impede a convalidação do ato. Pessoal, a assertiva não fala nada sobre a finalidade deste ato administrativo, né? Portanto, vício de finalidade também não seria, e sim, um vício de finalidade impediria a convalidação do ato, mas não é esta a hipótese da nossa questão. Letra C. Possui vício de competência que permite a convalidação do ato. E esta é a nossa assertiva correta, porque competência se refere a quem pratica o ato administrativo, né? A pessoa, este agente público, ele precisa ter competência para praticar determinado ato administrativo. E no caso da questão, pessoal, percebam que o agente público estava exonerado. A exoneração dele começou a contar a partir daquele dia em que ele assinou o ato. Portanto, naquele dia, ele já não era mais agente público e ele não tinha mais competência para praticar aquele ato. Mas, conforme eu comentei com vocês, um ato com vício de competência, ele pode sim admitir convalidação em determinados casos. Existem alguns casos que, inclusive, a gente vai analisar em uma outra questão, hoje ainda, em que é proibida a convalidação de um ato que apresente vício de competência, por se tratar de hipóteses em que a legislação estabelece que determinado agente público deve praticar aquele ato. Então, se este ato for praticado por outro agente público, é um ato que deve ser anulado e não admite convalidação. Mas, pessoal, percebam que não é o caso da nossa questão. Então, em se tratando deste ato administrativo que foi praticado por este agente público que havia sido exonerado, se o superior hierárquico dele ratificar este ato, confirmar, este ato passa a ser válido e não precisará necessariamente ser anulado. Portanto, letra C é a resposta certa, mas vamos analisar rapidamente a letra D e a letra E. Letra D. Não possui vício, pois a exoneração só produz efeitos no dia seguinte. Não, né, pessoal? Inclusive, consta no enunciado da questão que a exoneração começa a contar a partir daquela data. Portanto, letra D está errada. Letra E.
possui vício de forma que impede a convalidação do ato. Pessoal, a forma é a exteriorização do ato administrativo, é como este ato se apresenta. E normalmente os atos administrativos eles possuem forma escrita, mas eles podem também se apresentar de outras formas. Como, por exemplo, pessoal, imaginem a sinalização de um agente de trânsito, é também um ato administrativo. Portanto, pessoal, sempre que a lei não definir que determinada forma é essencial para a validade do ato administrativo e ele for praticado de outra forma, este ato ele admite convalidação. É um ato que não precisará ser obrigatoriamente anulado. Mas, enfim, pessoal, o enunciado da questão não está se referindo a um vício de forma e tampouco a forma impediria a convalidação do ato. Portanto, a letra E também está errada. E vamos continuar. Aqui no material de vocês eu coloquei algumas observações sobre a competência e eu vou disponibilizar este material na descrição do vídeo. Inclusive, então, se vocês quiserem baixar para ir acompanhando a correção, é só acessar a descrição do vídeo e vamos à nossa próxima questão, questão número 3. A propósito do trâmite dos processos administrativos, a Lei 9784 dispõe que, letra A, os processos sempre devem ser iniciados por impulso oficial por força do princípio da oficialidade. Pessoal, não, os processos administrativos eles podem ser iniciados por impulso oficial ou então a requerimento do interessado. Letra B. Em caso de risco iminente, a administração poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Pessoal, esta assertiva é cópia idêntica do artigo da Lei 9784 e a letra B é a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar rapidamente as demais alternativas. Letra C. Havendo desistência ou renúncia do interessado, deve a administração extinguir o processo. Pessoal, não, está errada também, porque dependendo do caso, com base no interesse público, a administração não vai extinguir necessariamente o processo. Letra D. Uma vez concluído o processo administrativo, fica impedida a administração de desfazer o ato dele resultante por força do princípio da coisa julgada. Também está errado, pessoal. Conforme vocês sabem, né, os atos ilegais eles podem ser anulados pela administração pública. Além disso, estes processos que impõem sanções, eles admitem revisão a qualquer tempo. Portanto, a letra D está errada. E por fim, pessoal, a letra E estabelece que, concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo improrrogável de 30 dias para decidir. Pessoal, o prazo para decidir é realmente de 30 dias, mas ele não é improrrogável. Ele pode ser prorrogado por igual período. Vamos aos artigos. A letra A está errada e o artigo que fundamenta esta resposta é o artigo 5º, que estabelece que o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. A letra B é a nossa alternativa correta e é cópia do artigo 45 da Lei 8429. Pessoal, a letra C está errada e a resposta desta alternativa a gente encontra no artigo 51, parágrafo 2º, que estabelece que a desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. A letra D também está errada e aqui eu elenquei para vocês diversos artigos, tanto artigos que falam sobre a anulação, né, que a administração pública deve anular atos ilegais, e coloquei também, pessoal, o artigo 65, que estabelece que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo. E para finalizar, a letra E está errada também e o artigo que fundamenta esta resposta é o artigo 49, que estabelece que, concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Pessoal, a FCC adora estes prazos que são trazidos pela Lei 9784, portanto, fiquem atentos a este prazo que a administração tem para decidir e também os prazos de recursos. Mas vamos continuar e vamos à questão número 4.
considere que o Estado do Amazonas repartiu suas atribuições de fiscalização sanitária dentre diversos órgãos públicos pertencentes à mesma pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica àquela unidade federativa estadual. No presente caso, trata-se de um exemplo de... Pessoal, esta questão ela está exigindo dos candidatos, né, que conheçam conceitos como centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Na minha opinião, analisando todo o contexto de questões da FCC, é uma questão até simples, assim, sem grandes dificuldades. O que poderia gerar alguma dúvida entre os candidatos seria esta vinculação hierárquica, né? Porque acredito que todos vocês saibam que entre as entidades da administração direta e entidades da administração indireta não há uma hierarquia e sim uma vinculação, um controle finalístico. E quando a FCC coloca aqui no enunciado vinculação hierárquica, poderia gerar alguma dúvida. Mas, como este também não é o foco principal da questão, acredito que todos acertariam. Pessoal, quando as atribuições são distribuídas dentro de órgãos de uma mesma pessoa jurídica, de uma mesma entidade, independentemente se for uma entidade da administração direta ou da administração indireta, nós temos a desconcentração administrativa. E na desconcentração administrativa, há sim uma relação de hierarquia. Portanto, pessoal, a resposta correta aqui seria a letra E. No que se refere à letra A, de cara a gente já excluiria, né? Porque não é hipótese de avocação administrativa. Também não é hipótese de descentralização administrativa, pessoal. Quando eles trouxerem algum exemplo falando que foi criada uma pessoa jurídica, que foi criada uma nova pessoa jurídica, ou então que foi criada uma nova entidade por lei específica, para exercer atividades típicas de Estado, que são exemplos de situações hipotéticas muito trazidas pela FCC, seriam exemplos também de descentralização administrativa, mas não é o caso da nossa questão. Também não se trata de centralização administrativa, pessoal. Quando a FCC quiser falar sobre centralização administrativa, ela vai trazer no enunciado da questão alguma situação hipotética referindo que foi extinta determinada entidade. E, por fim, também não se trata de concentração administrativa e quando a banca quiser cobrar concentração administrativa, na situação hipotética, ela trará como exemplo a extinção de órgãos públicos. Portanto, pessoal, percebam a diferença, né? Centralização administrativa seria a extinção de uma entidade, já concentração administrativa seria a extinção de órgãos públicos. Mas, enfim, a alternativa correta é a letra E. E vamos à nossa próxima questão, questão número 5. Suponha que o Estado do Amazonas tenha criado por lei específica pessoa jurídica de direito público dotada de autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial para o exercício de atividades típicas da administração pública. A natureza jurídica da referida entidade é de: letra A, empresa pública, letra B, autarquia, letra C, sociedade de economia mista, letra D, órgão público, letra E, empresa subsidiária. Pessoal, a letra D a gente já exclui de cara, né? Porque a gente sabe que órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. E como o enunciado da questão estabelece também que esta entidade foi criada por lei específica para o exercício de atividades típicas de administração pública, a gente já pode excluir também empresa pública, sociedade de economia mista e empresa subsidiária. Pessoal, a única entidade da administração indireta que é criada por lei específica é a autarquia. Existe uma exceção em relação às fundações públicas de direito público, mas percebam que a questão sequer trouxe dentre as alternativas as fundações públicas e, além disso, pessoal, quando a banca estiver cobrando esta exceção, ela vai trazer bem claro na questão que se trata de uma fundação pública de direito público. Se constar apenas fundação pública, ela estará falando de fundações públicas de direito privado. Portanto, pessoal, sendo até bastante repetitiva, mas aqui é um assunto que costuma ser bastante cobrado, não apenas pela FCC, né? Lembrem-se que lei específica cria
uma autarquia e apenas autoriza a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista ou então de uma fundação. E que, em se tratando destas últimas entidades que eu falei, a criação delas, né, a efetiva criação delas, se dará com o registro do seu estatuto. Mas vamos continuar, e aqui no material eu coloquei para vocês, né, o inciso 19 do artigo 37, que estabelece tudo isso que eu acabei de comentar com vocês, que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar neste último caso, ou seja, em se tratando de fundação, definir as áreas de sua atuação. E eu trouxe também o artigo 5º do Decreto 200 de 67, que traz o conceito de autarquia, né? Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública. Pessoal, as únicas entidades da administração indireta que exercem atividades típicas da administração pública são, em regra, as autarquias. E como exceção, a gente tem as fundações públicas de direito público. Mas vamos continuar e vamos à questão número 6. João, chefe de uma repartição pública, justifica a remoção de Maria para uma cidade distante com base no interesse público. No entanto, sua intenção era puni-la por desavenças anteriores. Na presente situação, o ato administrativo carrega vício de: letra A, ilegalidade de objeto. Pessoal, o objeto é o ato em si. Nesta situação hipotética que foi trazida pela questão, o objeto seria a própria remoção, e não há uma ilegalidade no objeto, e sim no fim que foi buscado por este chefe de Maria, né, com a prática deste ato administrativo. Pessoal, portanto, percebam também que a letra B também está errada, porque João é chefe da repartição pública, portanto, ele tem competência para esta remoção. Também não se trata de um vício de forma, que é a exteriorização do ato, e tampouco ausência de motivação, porque ele motivou este ato administrativo. E aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês para a diferença que existe entre motivação e motivo, já que motivação não é elemento dos atos administrativos, mas sim o motivo. A motivação é explicar, é justificar o motivo. E o motivo, pessoal, é aquela situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato administrativo. Mas então, a alternativa correta é a letra E, que estabelece que este ato administrativo carrega um vício de desvio de finalidade. Pessoal, a finalidade de um agente público ao praticar determinado ato administrativo deve ser sempre o interesse público. Este elemento dos atos administrativos, que é a finalidade, ele pode ser entendido de duas formas, como finalidade genérica ou finalidade específica. A finalidade genérica é sempre o interesse público. Já a finalidade específica é aquela que é trazida pela legislação. E em se tratando de remoção, deve ser analisado o que dispõe o estatuto, né? Ou se é um estatuto federal, ou estadual, ou até mesmo municipal. Pessoal, se Maria for uma servidora pública federal, o estatuto será a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais. Mas ainda que fosse uma lei estadual, a remoção, ela não é entendida como punição em nenhuma legislação, pessoal. Portanto, aqui o vício está na finalidade do ato administrativo. E eu aproveito para lembrar vocês que finalidade não admite convalidação, este ato deve ser anulado. Pessoal, vamos continuar. Aqui no material eu coloquei algumas observações para vocês sobre a finalidade dos atos administrativos. Mas vamos então à nossa próxima questão, que é a questão número 7. A lavratura de um auto de infração por um particular usurpador de função pública constitui um ato administrativo. Pessoal, a competência para a prática de atos administrativos ela é definida em lei e apenas agentes públicos praticam atos administrativos. Portanto, um particular usurpador de função pública não é agente público, né? Então, este ato administrativo, ele é inexistente, porque um particular não pratica atos administrativos. E aqui, a alternativa correta é a letra D. Mas, vamos continuar, vamos à nossa próxima questão.
Questão número 8. A possibilidade de interdição de um estabelecimento por violação a normas sanitárias pelo poder público, independentemente de autorização judicial, decorre do atributo dos atos administrativos conhecido como: letra A, autoexecutoriedade, letra B, eficiência, letra C, tipicidade, letra D, presunção de legitimidade e letra E, moralidade. Pessoal, a letra B e a letra E a gente já exclui de cara, né, porque não são atributos dos atos administrativos, mas sim princípios da administração pública, né? Portanto, restam aqui a letra A letra C e a letra D, e estes todos são atributos dos atos administrativos. Pessoal, uma dica para vocês memorizarem os atributos dos atos administrativos. Memorizem PAT. P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. E não se assustem se algum outro professor comentou um atributo diferente destes que eu mencionei agora, porque não existe um consenso na doutrina em relação aos atributos. Mas, pessoal, segundo entendimento majoritário, são atributos dos atos administrativos a autoexecutoriedade, a tipicidade, a presunção de legitimidade e a imperatividade. E segundo o atributo da presunção de legitimidade, partindo-se do pressuposto de que um agente público só pode fazer aquilo que é estabelecido em lei, presume-se que um ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, portanto, pessoal, ele é considerado válido. Mas se trata de uma presunção relativa, ou seja, pessoal, esta presunção admite prova em contrário, né? O interessado ele pode demonstrar que este ato não foi praticado de acordo com a lei, que se trata de um ato ilegal, enfim. O atributo da tipicidade, ele estabelece que os atos administrativos eles devem estar previstos já previamente em um tipo legal, né? Já devem estar previstos em lei. Já o atributo da imperatividade, ele estabelece que os atos administrativos eles são impostos aos seus destinatários, concordando eles ou não. Por fim, pessoal, o atributo da autoexecutoriedade estabelece que a administração pública ela pode sim executar seus atos administrativos sem depender de manifestação prévia do Poder Judiciário. E é esta a resposta da nossa questão, né? A letra A, autoexecutoriedade. E aqui no material eu coloquei para vocês um resumo sobre os atributos dos atos administrativos, que foi mais ou menos o que eu já comentei com vocês. Vamos continuar, vamos à questão número 9. O ato administrativo consistente na publicação da nomeação de novos servidores públicos no Diário Oficial do Estado do Amazonas atende ao princípio da letra A, eficiência, letra B, publicidade, letra C, proporcionalidade, letra D, presunção de legitimidade e letra E, supremacia do interesse público. Pessoal, uma questão bem fácil, né? No próprio enunciado a gente já encontra a resposta quando eles falam que consiste na publicação da nomeação. Portanto, aqui a gente tem o princípio da publicidade e a alternativa correta é a letra B. Mas vamos continuar e aqui no material eu trouxe para vocês o artigo 37 da Constituição Federal, que traz alguns princípios que são aplicáveis à administração pública, né? Como eles constam do artigo 37, portanto, são princípios que estão expressos na Constituição Federal. E este artigo, pessoal, é um artigo que já foi muito cobrado em provas de concursos públicos. É aquele famoso LIMP, né? Aqueles princípios que a gente utiliza o mnemônico LIMP para memorizar. E dentre estes princípios aqui, a gente tem elencado o princípio da publicidade. Além disso, pessoal, eu coloquei aqui, né, que o princípio da publicidade ele pode ser entendido de duas formas, como a obrigatoriedade de publicação em órgão oficial, que é um requisito de eficácia dos atos administrativos que devam produzir efeitos externos, e também como exigência de transparência na atuação administrativa, a fim de que os administrados possam exercer um controle também destes atos que são praticados pelos agentes públicos. Mas vamos continuar e vamos à questão número 10. Acerca dos poderes administrativos. Letra A. O poder regulamentar é uma prerrogativa concedida pela Constituição Federal exclusivamente ao chefe do Poder Executivo Federal,
não se estendendo aos governadores e aos prefeitos. Pessoal, está errado, porque o poder regulamentar ele não se dá apenas na esfera federal, ele é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Portanto, se estende sim a governadores e a prefeitos. Letra B. A autoexecutoriedade é um dos atributos do poder de polícia. Existe em toda e qualquer medida de polícia, possibilitando que a administração pública, com seus próprios meios, execute as suas decisões sem necessitar recorrer previamente ao Poder Judiciário. Pessoal, a autoexecutoriedade é um atributo do poder de polícia e, conforme nós comentamos, ela é um atributo que estabelece, sim, que a administração pública pode executar as suas decisões, seus atos, sem necessitar de prévia manifestação do Poder Judiciário. E o erro da alternativa B está ao afirmar que existe em toda e qualquer medida. Pessoal, um exemplo que não possui autoexecutoriedade é a cobrança de multa. A administração pública, ela pode aplicar uma multa sem precisar de prévia manifestação do Poder Judiciário, mas se o administrado não pagar esta multa, a administração pública não tem meios para exigir o pagamento sem recorrer ao Poder Judiciário, né? Deverá ser ajuizada uma ação de cobrança, enfim, cobrança de multa não possui autoexecutoriedade. E este é um exemplo que é trazido bastante em questões de concursos públicos. Mas vamos à letra C. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público e que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Pessoal, esta é a alternativa correta e é um entendimento do STF. Mas vamos ler, né, as outras alternativas e ao final eu comento com vocês este entendimento. Letra D. A multa, como sanção resultante do exercício do poder de polícia pela administração pública, goza do atributo da autoexecutoriedade. Não, né, pessoal, conforme eu acabei de comentar com vocês. Letra B. Poder hierárquico é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Pessoal, aqui a FCC trouxe o conceito de poder disciplinar e não poder hierárquico, né? O poder de punir servidores públicos e demais pessoas que possuem um vínculo especial com a administração pública é poder disciplinar. Poder hierárquico é aquele poder que decorre da hierarquia que existe na administração pública para que ela possa se organizar, distribuir atribuições, enfim, não é poder hierárquico na letra E, sim poder disciplinar. Mas vamos então ao nosso gabarito. Portanto, a letra A está incorreta, o poder regulamentar ele é próprio do chefe executivo em todas as esferas federativas. A letra B também está incorreta, porque a autoexecutoriedade é um dos atributos do poder de polícia, no entanto, não está presente em todo e qualquer ato. Pessoal, a letra C é a nossa alternativa correta, e aqui eu trouxe uma jurisprudência do STF que firmou este entendimento, né? Ela estabelece que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, e fiquem atentos, pessoal, aqui, porque estas entidades, né, estas pessoas jurídicas de direito privado, elas devem prestar exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Conforme a gente sabe, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas podem ser criadas tanto para prestar serviços públicos como para exploração de atividades econômicas. Percebam, então, que aqui só é permitida a delegação do poder de polícia quando estas entidades forem criadas para a prestação de serviço público. Mas, continuando, a letra D está incorreta e a letra E também está incorreta, já que a questão trouxe o conceito de poder disciplinar. E vamos à questão número 11. É admitida a convalidação do ato administrativo. Letra A, nos vícios relativos ao objeto. Letra B, na conversão com efeito retroativo.
Letra C, nos vícios de incompetência em ato não exclusivo. Letra D, nos vícios relativos ao motivo. Letra E, nos vícios relativos à finalidade. Pessoal, a letra B foi uma invenção da FCC, né? São elementos dos atos administrativos, o com, fim, for, mob. Com de competência, fim de finalidade, for de forma, m de motivo e ob de objeto. Sendo que, dentre estes 5 elementos, apenas a competência e a forma admitem convalidação em determinados casos. E, inclusive, conforme nós já comentamos hoje, uma das hipóteses em que não será admitida a convalidação é quando se tratar de competência exclusiva, porque neste caso o ato administrativo deve ser praticado exclusivamente por determinado agente público, porque a lei assim o determina. E caso ele seja praticado por outro agente público, ele será um ato que deve ser anulado, ele não admitirá convalidação. Portanto, pessoal, percebam aqui que vícios relativos ao objeto não admitem convalidação. A letra B foi invenção da FCC. A letra D, nos vícios relativos a motivo, também não admite convalidação e tampouco nos vícios relativos à finalidade. Então, pessoal, a letra C é a nossa alternativa correta, né? Ou seja, será admitida convalidação nos vícios de incompetência em ato não exclusivo, porque se for exclusivo, não admite convalidação. E aqui no material eu trouxe para vocês algumas hipóteses em que não será admitida delegação de competência. A primeira delas, pessoal, é quando se tratar da edição de atos de caráter normativo. A segunda é a decisão de recursos administrativos. E a terceira são as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Portanto, pessoal, em se tratando destas 3 hipóteses, a lei estabelece que determinado agente público deve praticar aquele ato e ele não pode delegar para outro agente público. E se o ato administrativo não for praticado por quem a lei atribuiu a competência para sua prática, né, em se tratando destas 3 hipóteses, será um ato nulo, um ato que deve ser anulado e ele não admitirá convalidação. E aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês, porque este artigo 13, ele aparece muito em provas de concursos públicos e vocês precisam obrigatoriamente memorizar estes 3 incisos. Então, o que vocês acharam das questões? Fáceis, difíceis? Me contem, deixem aqui nos comentários. Na minha opinião, assim, no geral, são questões fáceis, questões bem tranquilas de resolver. Claro, sempre tem algumas mais complicadas, né? Mas, assim, no geral, questões sem grandes dificuldades, assim, sem que a banca tenha complicado muito. Pessoal, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo vão fazer provas da FCC no próximo final de semana. Nós temos provas de TRT. E se este for o seu caso, eu gostaria de desejar uma ótima prova. Fique calmo. Se você estudou, os resultados com certeza virão. E na próxima semana eu volto aqui com mais conteúdo, com mais questões atualizadas. Inclusive, se vocês têm alguma sugestão de conteúdo, deixem nos comentários. E por hoje era isto, pessoal. Bons estudos!